Como guardar o dia de sábado? Como santificar o dia de sábado? Essa dúvida que muitos têm. E algumas pessoas nos pediram, enviaram por mensagem nesse canal, para que apresentássemos um estudo das Escrituras Sagradas, como nos dedicarmos a esse dia como um dia santo. Ou seja, como guardar o dia de sábado, segundo a Bíblia. Então, você que nos acompanha pelo canal, no princípio não foi assim. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, vamos junto acompanhar, compreender esse tema tão importante. É o sábado do quarto mandamento, ou da lei de Deus, ou é o domingo da tradição relacionado ao dia do sol? Pois bem, sigamos juntos nessa caminhada através das páginas das Escrituras Sagradas. Por Gênesis, capítulo 2, verso 2 e 3, o sábado é uma instituição divina. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia ou acompanhe pelo nosso PDF. Não se esqueça de curtir, compartilhar, e ajude a divulgar os demais vídeos do nosso canal. Temos outros temas relacionados a esse. Então, muitas dúvidas nos chegaram, perguntas nos chegaram, como guardar o dia de sábado. Então, leiamos em Gênesis 2, 2 a 3, o que diz a palavra de Deus. Diz assim diz o Senhor: e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus fizera, criar e fizer. Vou repetir. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Gênesis 2, 2 a 3. Lembrando a você que a palavra santificado, ela significa, em nossa língua, separado. Quando diz que o povo de Deus é um povo santificado, está dizendo que o povo de Deus é separado para um povo santo, para fim santo. Apesar que todos os dias foram criados por Deus, mas o sétimo dia foi separado, ou seja, abençoado dos demais, ou seja, separado dos demais para fim santo. Muitos questionam, mas Jesus, quando veio, não mudou esse dia? Ele não mudou para o domingo? O que diz o Senhor em Marcos 2, 27 a 28, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Prestemos atenção que quando ele diz até do sábado, ele não está diminuindo, ele está exaltando, ou seja, até do dia santo, até do dia sétimo, ele é Senhor. E qual foi o precedente bíblico que o Senhor usou para dizer que o Filho do Homem é Senhor do sábado? O precedente, você acompanha, é Isaías 58, versículo 13, que diz assim: o precedente bíblico dito pelo Senhor de que Jesus, de que ele era o Senhor até do sábado, ou seja, de que ele é o Senhor do sábado, o sábado é o santo dia do Senhor. Se tu desviares teu pé do Shabat, de fazeres o que gosta no meu santo dia, e chamares ao Shabat, o sábado, um dia de deleite, o santo do Senhor, honrando e honrares, não fazendo teus próprios caminhos, nem procurando teus próprios desejos, nem falando tuas próprias palavras. Verso 14. Então te deleitarás no Senhor, te farei subir aos lugares altos da terra, e te alimentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor tem falado isso. Então, Isaías 58, versículo 13 e 14, foi o precedente bíblico, quando, nesses versos, ele está dizendo
que se você desviar o teu pé de fazer a tua vontade própria, falar as tuas próprias palavras, andar pelo teu próprio caminho nesse dia, mas se você declarar que esse dia é dia santo do Senhor, e honrar esse dia como dia santo, então você vai ser arrebatado às alturas, vai receber a herança do pai Jacó, porque a boca do Senhor disse. Vejam bem, o precedente para Lucas 2, 27 e 28, que o Senhor, que Jesus é Senhor até do sábado, é Isaías 58, verso 13 e 14. Mas qual foi a questão do Senhor Jesus relacionada ao dia de sábado, que trouxe alguma controvérsia? Isso, precisamos compreender isso antes de abordarmos como guardar o sábado. Ora, o Senhor Jesus, ele foi contra o legalismo dos judeus, referente a todos os 10 mandamentos. Os judeus, para quem não sabe, eles criaram tradições no período grego, aproximadamente 300 anos antes de Cristo. Eles encheram os 10 mandamentos de tradições. Não bastava guardar os 10 mandamentos. Você tinha que guardar as tradições. Uma das tradições era não poder cuspir no chão no sábado. Se caísse um animal no sábado, podia tirar do buraco. Mas se uma criança caísse no dia de sábado, você não podia socorrer a criança, estava transmitindo o sábado. Mas socorrer o animal podia. Você só podia andar um tiro de pedra no sábado. Então, esse legalismo, essas tradições em torno do mandamento, que tornavam o homem transgressor do mandamento, porque era impossível cumprir o mandamento com tanta tradição. Então, veja bem, esse legalismo que eu fiz referência aqui, tornava enfadonho, tornava a guarda do sábado difícil de ser cumprida. Né? Até os dias de hoje, os judeus ortodoxos têm esse legalismo. A lei de Deus, da qual o sábado é o quarto mandamento. A lei de Deus foi modificada, o sábado foi retirado. O que disse o Senhor sobre os 10 mandamentos? Abra sua Bíblia ou acompanhe a leitura conosco. Mateus 5, 17 a 20. Nesses versos, o Senhor diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, mesmo que isso aconteça, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, querido ouvinte, sem que tudo seja cumprido. Então vejam bem que ele está dizendo aqui que ele não veio modificar, e que ele, como exemplo de obediência, como modelo de obediência, ele veio declarar que essa lei tem que ser cumprida. E ele diz na continuação: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se vossa justiça não exceder, ou seja, for maior do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Mateus 5, 17 a 20. Então, veja bem, a justiça quer dizer vossa obediência, vossa prática do bem, ela tem que ser maior do que a dos judeus e filhos de Cristo. Jesus não veio diminuir a obrigação dos homens em relação aos 10 mandamentos. Ele veio para colocar em seu devido lugar, retirando as tradições e deixando a lei de Deus sem tradição, limpa. Até porque o apóstolo Paulo diz em Romanos 7, 12, assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Em Romanos 2, 13, falando dos 10 mandamentos, ele diz: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam hão de ser justificados. É verdade que existia uma lei de sacrifício, a lei de cerimônias. Os rituais dos santuários foram criadas leis para regulamentar o sacrifício, o cerimonialismo das purificações. Né?
aquelas cerimônias ali que se tocasse no corpo do morto, estava imundo ao pôr do sol, tocar na carne do porco imundo ao pôr do sol, até o pôr do sol, circuncisão, os tipos de sacrifício a ser oferecido no santuário. Então, isso em outro estudo nós apresentaremos a você, que esses rituais do santuário foi chamada lei de sacrifício, Hebreus 10, de 1 a 4, uma lei imperfeita, uma lei sombra. Mas aqui hoje nós não estamos falando da lei de sacrifício, da lei de ordenança de comidas e bebidas do ritual do santuário, Colossenses 2. Essa lei de sacrifício, ela continha 7 sábados, 7 feriados anuais, que foram abolidos automaticamente na morte de Cristo. Não estamos falando disso. Estamos falando do sábado semanal. No estudo anterior que fizemos há uma semana atrás, nós estudamos juntos que existe a lei real, a lei moral, eterna, representando o caráter de Deus, existe as leis cerimoniais, lei de sacrifício. Inclusive, nós lemos aqui no dicionário bíblico Davis, presbiteriano batista, da Casa Purgadora Batista, que faz uma separação, a lei cerimonial foi abolida, lá no dicionário deixa claro que a lei moral é eterna. Então, as pessoas fiéis, que seguia Jesus, guardavam o sábado? Sim, guardavam o sábado conforme o mandamento. Isso está em Lucas 23, 56, que diz: e voltando elas, prepararam ungüentos, especiarias em ungüento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Qual o mandamento? O 4º mandamento, Êxodo 20, verso 8 a 11. Então, ficou claro aqui que a própria mãe de Jesus, seguidoras de Jesus, guardava o sábado conforme o mandamento. E é esse o tema de hoje, como guardar o sábado conforme o mandamento, começando pelo limite do sábado. Em Levítico 23, 32, mostra que os limites do sábado, quando começa o sábado, quando termina, tanto do sábado semanal, quanto dos 7 sábados cerimonial, era um período de 24 horas, mas como o período de 24 horas era apresentado no tempo de Cristo, você que está nos acompanhando, em nosso canal, no princípio não foi assim, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever se você não for inscrito nesse canal. Ao pôr do sol. Então, como é um dia na Bíblia? Um dia na Bíblia é de uma tarde a outra. Um dia na Bíblia não é da meia-noite a 0 hora, como o nosso calendário gregoriano. Essa forma de separar. À meia-noite, um pedaço da noite ficou para trás, 6 horas para trás, e à meia-noite do outro dia. Está errado, veja bem comigo. Tem um dia inteiro no meio e 2 pedaços da noite? Não, não foi assim que Deus fez. Quando Deus criou, em Gênesis, capítulo 1, quando Deus criou o primeiro dia, como que Deus chamou o primeiro dia? Gênesis, capítulo 1, diz assim, verso 5. Gênesis 1, verso 5, acompanhe comigo. Chamou Deus a luz dia e as trevas ele chamou noite, dia e noite. E houve tarde e manhã no primeiro dia. Então, dia, tarde e manhã, dia e noite. Mas o que significa tarde e manhã? O sábado cerimonial também era de uma tarde e outra tarde. Mas o que representa uma tarde na Bíblia? Para que você compreenda que vai falar tarde e vai falar pôr do sol. Marcos 1, 32, acompanhe comigo. A tarde na Bíblia não se refere às 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, pessoal. Marcos 1, 32 diz: e tendo chegado a tarde, ou seja, a tarde chegou, quando já estava pondo o sol, trouxe-lhe todos que se achavam enfermos e endemoniados. Então, a tarde na Bíblia é qual horas? Ao pôr do sol. Então, quando a Bíblia diz
tarde e manhã está dizendo do pôr do sol a outro pôr do sol. Então, na Bíblia, um dia termina no pôr do sol, quando dá o pôr do sol, começa a noite do outro dia. Então, o primeiro ponto aqui para responder as perguntas dos ouvintes, como guardar o sábado? Na sexta-feira, vamos ler em Lucas de novo, novamente. Na sexta-feira, quando o sol se põe, aí termina a sexta-feira e começa qual dia? Começa o sábado. Vamos ver Lucas capítulo 23. Vamos ler aqui, nos dias da morte de Cristo, a mãe de Jesus e aquelas mulheres fiéis que acompanhavam Cristo, porque elas foram fiéis ao ensinamento de Jesus Cristo, à companhia de Jesus Cristo, foram fiéis à instrução de Jesus Cristo. Todos concordam comigo de que aquelas mulheres que acompanhavam Jesus desde a Galileia, desde o início do ministério na Galileia, elas eram fiéis. Todos concordam comigo. Todos concordam comigo que elas aprenderam o ensinamento de Jesus de separar a lei moral, os 10 mandamentos, da lei cerimonial e das tradições. Então, Jesus, ele foi crucificado na sexta-feira. O Senhor Jesus foi crucificado na hora sexta, diz a Bíblia. E na hora nona, sexta, a hora sexta era meio-dia, a hora nona, 3 da tarde. Então ele exclama: Pai, em tuas mãos entrego, meu espírito está consumado, às 15 horas. E ele é colocado, então, ele é retirado da cruz, é preparado o corpo dele, e antes do pôr do sol, antes de iniciar o culto do sábado, no pôr do sol, ele é colocado no sepulcro. Vamos ler isso aqui, Lucas 23, do versículo 50 até o 54. Leia comigo, abra sua Bíblia. Eis que havia um homem de nome José, um conselheiro, ele era um homem bom e justo, era José de Arimateia. Não tinha consentido no conselho, e nos atos dele, era de Arimateia, cidade dos judeus, e ele também esperava o reino de Deus. Esse homem foi a Pilatos, implorou pelo corpo de Jesus, isso antes do pôr do sol, de iniciar o sábado, o Shabat. Ele, havendo tirado, envolveu em um pano de linho e deitou em um sepulcro lavrado na rocha, onde nenhum homem havia sido posto, isso tudo antes do pôr do sol do sábado, de iniciar o sábado. E era dia da preparação. Então, a sexta-feira é chamado dia da preparação. Preparação de quê? Preparação dos alimentos de comer no sábado. Nós vamos ler em Êxodo 16, quando Deus enviou maná para o povo de Israel, ele enviou maná durante 6 dias. No sexto dia, ele enviou maná em dobro. Em Êxodo 16, ele fala, olha, no sexto dia, enviando em dobro, e vocês cozinham e assam. O que tiver de cozinhar, cozinha no sexto dia. Tiver de assar, assa no sexto dia. Eu vou mandar em dobro, porque amanhã é o repouso do Senhor, é o Shabat, é o sábado. Não haverá, vocês não vão colher. Então, Êxodo 16 está ensinando você e eu que na sexta-feira, no dia da preparação para o sábado, você prepara a sua casa, você faz a limpeza da casa, você cozinha, você assa o que tem que assar para o sábado, você engraxa o sapato, o irmão faz a barba, né? As irmãs passam a roupa, toda para o sábado. Então, assim eles fizeram. Então, o versículo 54 ensina você e eu como guardar o sábado. Era o dia da preparação, ia começar o sábado, ou seja, estava próximo do pôr do sol. As mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, que era a mãe dele, né, Maria e aquelas mulheres, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, e o seguiram também, viram o sepulcro, como foi posto o seu corpo. Dia de preparação, elas acompanham o corpo ser preparado, embalsamado,
Elas olham, vê eles colocar no sepulcro de José da Arimateia, um sepulcro que ninguém tinha sido usado ainda, e elas, retornando, prepararam especiarias em unguento. Olha, deu tempo, antes do pôr do sol, eles tinham perfumarias em casa, tinham unguento em casa. O que eles tinham em casa, eles prepararam. Para quê? Para passado sábado, no primeiro dia da semana, na primeira feira, que o papado passou a dar o nome de domingo, né? Também dia do sol, em alguns, na maioria das nações ocidentais, em alemão, né? Sotang Day, dia do sol em inglês, né? Sunday, dia do sol. Para na primeira feira, elas levarem esses ungüentos. Perceberam aqui? Preparou na sexta-feira, no dia da preparação, antes do pôr do sol, elas viram o corpo ser posto, voltaram para casa antes do pôr do sol. Diz aqui que, na Bíblia King James, que ia começar o sábado. Então, elas preparam o que elas tinham em casa. E no dia do Shabat, repousaram conforme o mandamento. Aqui não está dizendo que guardar o sábado do judeu, não é isso. Porque o sábado nunca foi dado para os judeus, o sábado foi dado para o homem, disse Jesus. Nós lemos isso em Marcos capítulo 2, o sábado foi feito para o homem. E no dicionário Davis, da Igreja Casa Publicadora Batista e Presbiteriana, diz assim, quando Jesus disse que o sábado foi para o homem, significa que é para toda a humanidade, enquanto existe homem na Terra. Ok? Está bem? Então, aqui, que maneiras elas fizeram? Sexta-feira, viram o corpo ser posto no sepulcro, foram para casa, prepararam o que elas tinham em casa, no sábado repousaram conforme mandamento. E sabe o que aconteceu? Quando elas passou o sábado, logo após o pôr do sol, elas viram que não era suficiente o unguento, as perfumarias que elas tinham. O que elas fizeram? Passado o pôr do sol, elas foram comprar. Vou ler para vocês em Marcos. No livro de Marcos, vamos segurar aqui em Lucas, que eu vou voltar aqui em Lucas. Mas vamos em Marcos, ler. E elas ainda tiveram que comprar, mas que horas elas compraram? Ao contrário de muitos que se dizem cristãos, ao contrário de muitos que dizem seguidores de Jesus Cristo, que ficam comprando coisa no sábado, no dia separado, no dia dedicado a culto, no dia dedicado a ter contato com a natureza, no dia dedicado ao ensino de que Deus é o Criador, porque o sábado, nós lemos em Gênesis 2, de 1 a 3, que Deus, quando disse que separou aquele dia, tornou aquele dia separado, é porque ele fez os céus e a terra em quantos dias? Em 6 dias. Então, entendemos que esse dia de sábado é um memorial da criação, é um monumento à criação. Por isso que todo sábado ensinamos nossas crianças que, olha, hoje está vendo essa natureza linda? Foi o Senhor que criou. Por que que nós hoje, meus filhos, minhas filhas, meus irmãos, estamos dedicados a fim santo? Para sempre lembrar de que Deus é o Criador. Esse é o dia que Ele separou. Ele deu 6 dias para você trabalhar no trabalho secular, comprar, vender, cozinhar, assar, se arrumar, passar roupa, ir para onde você quer. Mas um dia só Ele separou para Ele. Chamamos o sábado de dízimo do tempo. Assim como tem um dízimo, 10%, 9% do parte que você ganha é seu, 1% dedica a Deus, o sábado é o dízimo do seu tempo. Então, aqui em Marcos, nós vamos ler que não foi suficiente, não foram suficientes aqueles aromas e bálsamos que Maria, mãe de Jesus, e aquelas pessoas com muito cuidado em obedecer o que Jesus ensinava, o cuidado em guardar o sábado conforme o mandamento, a delicadeza que o cristão, que a mãe de Jesus, com aquelas seguidoras fiéis tinham, em não transgredir o mandamento conforme o Senhor ensinou,
para que elas não guardassem o sábado conforme a tradição judaica, mas conforme o mandamento, Lucas 23, 56, faltaram então aromas e bálsamos. Marcos 16, versículo 47, diz assim: e Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde foi colocado o corpo. Marcos 16, 1 e 2. E passando o Shabat, o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, Tiago aqui é irmão de Jesus, é Maria, mãe de Jesus. Passado o sábado, queridos ouvintes, compraram especiarias aromáticas para que elas pudessem ungí-lo. E de manhã bem cedo da primeira-feira, né, isso é entre parênteses aqui, destaque meu. Então, comprar especiarias para que elas pudessem ungí-lo. E de manhã bem cedo, né, do primeiro dia, segundo Mateus, ao nascer do sol do primeiro dia da semana, foram à sepultura. Em momento algum, a Bíblia está chamando o primeiro dia de domingo, o dia do sol. Ela está chamando de primeiro dia. Veja bem, a semana hoje, comercialmente, ela começa no número 2, ela começa na segunda-feira. A semana comercialmente, para o mundo, é segunda-feira. Você está pulando o primeiro dia da semana. Então, a semana tem que começar correto. Deus fez tudo perfeito. 7 dias. Primeira-feira, segunda-feira, até sexta-feira. Depois do Shabat, sábado, não tem feira. Dia útil, não tem. Então, perceberam aqui? Elas prepararam as especiarias em casa, faltou. Passado o sábado, elas foram levar para ungir o corpo de Jesus. Então, assim, para que você ainda compreenda, o próprio Deus, quando deu maná, vamos em Êxodo 16, que Deus disse, Êxodo 16, ele envia maná para o povo de Israel, e ele diz assim, acompanhe comigo, Êxodo 16, verso 16. Isso é o que o Senhor vos ordenou, ajuntai dele cada homem segundo o seu comer. Um homem para cada homem, de acordo com o número de vossas pessoas. Tomai cada homem para aqueles que estão em vossas tendas. Então, ele mandou maná, todo dia eles tinham que ir de manhãzinha colher o maná. Os filhos de Israel assim fizeram, colheram, alguns mais, outros menos, o maná. O maná era algo miúdo que caía em volta das tendas. Então, com eles fazia bolo de mel, com eles fazia sabor de coentro, era uma coisinha miúda, uns grãozinhos miúdos. Eles podiam moer, como disse o Senhor. Verso 19. E disse Moisés, nenhum homem deixe dele até amanhã. Você tinha que colher todo dia de manhã o maná, que Deus enviava do céu, preparar ele, ou cozinhar, ou assar, e comer naquele dia. O que sobrasse não podia deixar para amanhã. Por quê? Porque ele azedava, ele fermentava, ele apodrecia. E disse, isso está no verso 19, o Êxodo 16, verso 19. Mas, apesar de Deus falar, não deixe dele para amanhã, todo dia você vai colher a porção de comer no dia. Mas, mesmo assim, verso 20, eles não ouviram Moisés, mas alguns deles deixaram dele até amanhã seguinte, e criou verme e cheirava mal. E Moisés irou-se com eles, e colheram todas as manhãs, cada homem conforme o seu comer, aquecendo o sol derretia. Então era para colher a porção de cada pessoa comer, suficiente para ele comer. Porque o sol aquecia, já derretia. Antes do sol aquecer, tinha que colher e levar para casa. Para alimentar no almoço, no lanche, na janta. E aconteceu o quê? Capítulo 16 do Êxodo, verso 22. E aconteceu que no sexto dia,
que é o dia da preparação, eles colheram 2 vezes mais pão. Então, vocês percebem, cada dia colher o que cada dia comer. Mas no 6º dia era para colher quanto? O dobro. Era para colher para o 6º dia e também para o 7º dia. Então, continuando o verso 20 de Êxodo 16. Verso 22 de Êxodo 16. Então, colheram mais 2 homens para cada homem, o dobro. E todos os governantes da congregação vieram e comentaram a Moisés. E disse o Senhor, isso é o que o Senhor disse. Na sexta-feira veio essa mensagem. Na sexta, 6º dia. Amanhã é o descanso do Shabat, santo ao Senhor. O que quiser assar, sai. O que quiser cozer, cozeio. O que quiser restar, guardai até amanhã. E eles guardaram até a manhã seguinte, quer dizer, o sábado, como Moisés ordenara. Não cheirou mal, nem havia verme algum. Então, se guardasse do primeiro dia para o 2º dia, da primeira-feira para a segunda-feira, apodrecia, dava verme. Mas quem guardou do 6º dia para o sábado, não estava perdido. Não havia verme. Disse Moisés, comei isso hoje, pois hoje é o dia do Shabat. Chegou o sábado e falou, vocês podem comer. Mas não achareis o maná hoje no campo. 6 dias colherá, mas o 7º dia, o sábado do Senhor, não haverá. Então, é dessa forma a guarda do sábado. É assim que diz o Senhor, que deveis fazer. Só para complementar uma fonte aqui, no dicionário Davis, Casa Publicadora Batista, diz assim, dia era intervalo de tempo compreendendo o período de 2 nascimentos do sol. O dia na Bíblia é de uma tarde a outra, ou seja, de um pôr do sol a outro. Levítico 23, 32, Êxodo 12, 18. Que não é da 0 hora até 0 hora, como o Papa Gregório fez na Idade Média. Ele tirou o pôr do sol do dia, o pôr do sol, e pôs meia-noite a meia-noite. Então, lembrando a você, como guardaremos o sábado? É dedicando a fim santo. O apóstolo Paulo, a igreja cristã, a igreja verdadeira, orientada pelos apóstolos, a igreja primitiva cristã, como ele fazia dia de sábado. E no dia de sábado, saímos fora das portas, à beira de um rio, onde julgava ter lugar para oração, e assentamos e falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E vou ler outro verso, porque as pessoas, alguns líderes dizem assim, olha, eles dizem assim que não há no Novo Testamento a confirmação do sábado como mandamento, né? Mas eu pergunto a você, em Lucas 23, 56, os líderes dizem, em nossos dias, não há no Novo Testamento a confirmação do sábado como mandamento? Mas você leu comigo Lucas 23, 56, que as pessoas, mulheres fiéis, inclusive a mãe de Jesus, mesmo Jesus na sepultura, no dia da preparação, antes do pôr do sol, elas foram olhar o corpo, chegaram em casa antes do pôr do sol, prepararam alunas e bálsamos, e no sábado repousaram conforme o mandamento, Lucas 23, 56. Então, aqui está, esse verso está confirmando o mandamento no Novo Testamento. Outra confirmação, Atos 16, verso 13, no dia de sábado, eles reuniam para culto. Mais 2 confirmações. Abre sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, capítulo 4. Outra confirmação. Abre sua Bíblia em Hebreus 4, verso 4. Hebreus 4, verso 4. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Outra confirmação. Agora vamos para o versículo 10.
O apóstolo Paulo, em Hebreus 4, verso 10, ele fala que quem guarda o sábado está repousando das suas obras humanas, suas obras de trabalho humano, como Deus descansou da obra de Criador. Vamos ler isso? Hebreus 4, verso 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Suas obras humanas, de homem, é trabalho secular e emprego. E as obras de Deus é o trabalho de Criador. Então, Deus, no sétimo dia, descansou de suas obras. E aquela pessoa, descansa das suas obras de trabalho. E eu, então, concluo aqui essa live, esse estudo, apresentando a você mais uma prova. O sábado, segundo mandamento, para o chamado Novo Testamento. Antes, eu quero contextualizar. Mas abra sua Bíblia em Mateus 24. Você em casa. Enquanto você abre a sua Bíblia em Mateus 24, eu vou contextualizar o acontecimento. Tá? Vamos ler primeiro o versículo 15, para compreendermos. Mateus 24, verso 15. Vamos ler ainda até o... Vamos ler até o 19, tá? Vamos ler Mateus 24, 15 a 19, é o contexto, para você compreender. O Senhor disse assim: quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Daniel, ele falou sobre o quarto reino da terra, que na história é Roma, que Roma ia cercar o lugar santo. E ia haver uma guerra, como inundação, um aperto, né, sobre o povo de Israel. Então, o abominável da desolação que Daniel falou, os romanos no lugar santo, Jerusalém, era uma profecia que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Então, no ano 70 depois de Cristo, né, Cristo morreu no ano 31, com 33 anos, porque o calendário atrasou, né, a marcação. Cristo, por volta do ano 31, ele fala: meus discípulos, quando vocês virem o abominável da desolação, que é os romanos, cercar Jerusalém, quem lê, atenda. Em Lucas 21, 20 e 24, ele fala Jerusalém cercada, ele usa esse termo literal. Quando vê Jerusalém cercada de exército, fuja para os montes. Então, esse aviso de Jesus era assim: meus discípulos, breve Jerusalém vai ser cercada de exército. Os romanos vão cercar a cidade. Quando vocês virem a cidade cercada, fujam para os montes. Verso 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Verso 17. Quem estiver sobre o telhado, não deixe tirar alguma coisa de sua casa. Verso 18. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Verso 19. Mas ai das grávidas das que amamentarem naqueles dias. Verso 20. Aqui está um ponto-chave do nosso estudo de hoje. Aqui é irrefutável. Jesus falando de um acontecimento futuro que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Aconteceu num tempo que só um dos apóstolos estava vivo, só João, discípulo amado. Os outros já tinham morrido pelos romanos. Segundo a história, João escreveu o Apocalipse por volta do ano 96, mas os outros apóstolos foram mortos antes da destruição de Jerusalém. O apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém, morto ali, a mando de Nero. Então ele diz assim: Jerusalém vai ser cercada, você tem que fugir de Jerusalém, quando vir Jerusalém cercada. Ai das grávidas que amamentarem naqueles dias, e
Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Então, vejam bem. Quando os discípulos vissem Jerusalém cercada, era um sinal para eles que tinham que fugir da cidade. Nós vamos explicar isso já. E era para os discípulos orar para que a fuga não acontecesse no inverno, porque em Israel, o inverno, cai neve às vezes. É muito frio. Você fugir da cidade para as montanhas no inverno, então você vai sofrer. E orar para que não seja no dia de sábado. Ora, meus, se 90%, 98% das igrejas hoje dizem que o sábado foi abolido na cruz, então por que Jesus disse: orai para a vossa fuga no futuro de Jerusalém, que aconteceu no futuro deles, no ano 70? Por que eles oraram para não ser no inverno e nem no sábado? Fiz essa pergunta para um pastor do Ministério Assembleia de Deus, e ele simplesmente virou as costas e foi embora. Ele não teve resposta. Eu disse: pastor, se o sábado foi abolido na cruz, como vocês dizem, por que Jesus, falando do futuro dele, da destruição de Jerusalém, era para orar para a fuga não acontecer no inverno, nem no sábado? Aí ele falou: no inverno é porque podia ter neve, era muito frio. Então era para o discípulo orar: Senhor, não permita que esse exército romano que vai cercar o lugar santo, o abominável da desolação, não permita que seja no sábado, no inverno, para nós não sofrer na nossa fuga da cidade. E do sábado, o pastor simplesmente virou as costas e foi embora, não quis responder. Ficou triste comigo. Por que no sábado? Porque no sábado, eles oraram para a fuga não acontecer no sábado, porque era o dia separado a fim santo. Então, se acontecesse no sábado, eles estariam fazendo uma visita missionária. Às vezes a mulher estava em casa, o marido estava lá na visita, os dois estavam numa visita missionária no sábado, porque a fuga fosse para ser no sábado, eles não podiam comprar mantimento para viagem. Lembra que a mãe de Jesus obedeceu o sábado, guardou o segundo mandamento? Ela preparou o que tinha em casa, esperou o sábado passar e foi comprar depois do sábado passado. Se o sábado tivesse sido abolido na cruz, então Maria, que era seguidor de Jesus, era desobediente à Bíblia, estava teimando em guardar o sábado. Não, de maneira nenhuma. Perceberam aqui? Mais uma prova de que o sábado é um mandamento que era para os discípulos orar para a fuga não acontecer no dia de sábado, porque eles teriam que preparar a carroça, eles teriam que preparar, comprar coisas para levar cargas do sábado, e eles não iriam fazer isso. Então, o que aconteceu? Aí alguém fala: mas como ia fugir da cidade se ela estava cercada de exército? Olha, você que nos ouve, foi a providência de Deus. Busca na história o cerco romano do ano 66, pelo general romano Cestius Gallus. No ano 66, houve uma revolta em Israel, os judeus fizeram uma revolta contra Roma. Veio um general romano chamado Cestius Gallus, com um exército, uma legião, cercou a cidade, ficou um período de cerco. E o que os cristãos que moravam em Jerusalém fizeram? Você sabe que tinha uma comunidade em Jerusalém, inclusive em Atos capítulo 15 fala dessa comunidade. O apóstolo Paulo fala em Atos dessa comunidade da Judéia. Uma comunidade cristã em Jerusalém. Então, quando o general Céstio Galo, no ano 66, cerca a cidade, ele passa alguns dias ali. Agora, pela providência de Deus, a história diz que foi misteriosamente, o general fala para os soldados: olha, vamos recuar, vamos embora. Então, faz um cerco no ano 66, você encontra na história Céstius Galos, o general, ele vai em recuo, vai embora. E o que os cristãos lembram quando eles veem o cerco e depois o soldado ir embora? Olha as palavras de Jesus. Quando vi Jerusalém cercada de exército, Lucas,
usa esse termo, 21, verso 20 a 24, Lucas 21, 20 a 24, fala Jerusalém cercada de exército, fuja. Mateus 24, 15 ao 20, fala o abominável da desolação no lugar santo, fuja. Então, eles vêem a cidade cercada, os soldados vão embora, o que os discípulos fazem? Preparam, então, vão comprar, porque não foi no dia de sábado, porque eles oraram para a fuga não ser no inverno nem no sábado. Então, a fuga não foi, nesse dia, não foi inverno nem sábado. Eles correram comprar as coisas, preparar mantimento, carroças. E aos olhos da população, mas o que esses cristãos estão fazendo indo embora de Jerusalém? São malucos, estão largando as casas, estão largando as propriedades, estão indo embora com as famílias. Fizeram as caravanas e foram embora. Chegou, então, no ano 66, mais ou menos 6 meses, chegou no ano 70, Tito, o general romano, que torna depois imperador, ele vem com um exército grande, cerca Jerusalém, coloca fogo no templo, destrói a cidade. Quem não morreu no cerco foi levado cativo. E nenhum cristão estava no cerco do ano 70. Porque, glória a Deus, eles obedeceram, conheceram a profecia de Daniel. O Senhor Jesus disse: quem lê Daniel entenda e atenda. E eles escaparam. Não aconteceu no inverno nem no sábado. Perceberam o tamanho desse dia? Perceberam que as fiéis seguidoras de Jesus repousaram no sábado conforme o mandamento? Não compraram aromas no sábado, esperaram passar o sábado para comprar. E o Senhor Jesus ressuscita, logo após o pôr do sol do sábado, ele ressuscita. Chegaram no primeiro dia de manhã, já Jesus tinha ressuscitado. Então, eu espero que você, que com certeza, treme ao ouvir a palavra de Deus, busque o conhecimento dos 10 mandamentos, a importância dos 10 mandamentos, com a clareza de que os 10 mandamentos não salvam ninguém, a função não é nos salvar, muito pelo contrário, é mostrar o pecado, e é também a função de nos santificar pela palavra, pela obediência. A nossa salvação, o sábado não é para nos salvar, quarto mandamento, nem o quinto mandamento, nem o primeiro mandamento, nenhum dos 10 é para nos salvar. Nenhum dos 10 mandamentos nos salva. Mas os 10 mandamentos foram dados em 2 tábuas, do primeiro ao quarto mandamento, deveres para com Deus. 4 deveres para com Deus. Do 6º ao 10º mandamento, 6 deveres para com o próximo. O Senhor Jesus, quando foi questionado, Senhor, qual é o mandamento da lei? Ele fala, como você lê? Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. O que o Senhor Jesus responde? Desses 2 mandamentos depende toda a lei. Isso está aqui em Mateus 22, versículo 34 ao 40. Amar a Deus todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Versículo 40. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, a obediência aos 10 mandamentos depende. Se você ama a Deus, os 4 mandamentos você obedece. Se você ama o próximo, você obedece 6 mandamentos. Os mandamentos, ele nos mostra o pecado, nos acusa, mas nos santifica. Ele nos prepara para entrar no reino de Deus. Agora, o que dá o título ao reino de Deus é a graça de Deus. Somos salvos gratuitamente pela graça, por meio da fé, não por meio das obras. Mas as obras, a nossa fé é aperfeiçoada pelas obras, diz Tiago, capítulo 2. Deus te abençoe, continue conosco. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. E na descrição desse vídeo, embaixo, você vai ver e vai acompanhar os nossos PDFs, nossos demais estudos. Gratuitamente, você tem acesso aos PDFs dos demais estudos. Deus te abençoe. Siga conosco, continue conosco, compreendendo que amar a Deus e amar o próximo depende de toda a lei.
É o amor que é o motivo que faz você se submeter à palavra de Deus. E quando nós trememos ao ouvir a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo transforma a velha natureza, nossa velha natureza, em novo homem. Pela conversão e a transformação operada pelo Espírito Santo, somos nascidos da água e do Espírito. Nascidos de novo. Natureza espiritual, estaremos em harmonia com a lei de Deus que é espiritual. Deus te abençoe.